Foi. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com o nosso segundo EducaCast. E hoje recebendo a ilustre presença da professora doutora Eliane Moura, representante da equipe pedagógica aqui da Educação, da Secretaria de Educação de Gurien. E Josiane Pâmera, com R mesmo, né? Pâmera com R. É diretora de Departamento de Assistência Social. Sejam as duas muito bem-vindas. Estamos recebendo... Está aqui também nos bastidores o nosso diretor de Cultura, João Paulo, também conhecido como Papa Macedo. Vamos dar início um pouquinho atrasados, né, pelo tempo, mas antes tarde do que nunca. Vamos começar o nosso bate-papo sobre a educação do nosso município. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom, muito bacana, com diversas informações e descontraído, que isso é o que importa. Muito obrigado pela presença, professora Eliane. Muito obrigado. Dodói, pode ser Dodói? Pode? Eu perguntei no primeiro, eu perguntei a Theo. É Theo ou é Rosângela? Ela disse, as duas, o que vier tá bom. Então, vamos ver se Dodói tem essa disponibilidade de nome também. Certo? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica muito feliz. O pessoal da turma do 9º ano, a gente, desde que elaborou esse podcast, eles têm muita curiosidade em saber como é que está a educação do nosso município, a saúde, a Secretaria de Assistência Social, porque é algo que está envolvido diretamente com a vida deles, com a educação principalmente. A gente precisa muito da assistência de vocês e é como eu digo, parte de lá para cá. As ações de vocês é o que reflete no nosso resultado, não é isso? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade para falar o que quiserem. A gente vai ter um pequeno quadro de perguntas deles, mas o momento inicial é de vocês. Pode ficar à vontade. Quem quiser começar a falar alguma coisa. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, né, tanto ao professor Willam, que está aqui de frente coordenando esse projeto, quanto vocês, alunos, né, do 9º ano A, que estão aí de parabéns pela iniciativa. Né. Quando o Willam me apareceu lá na secretaria para fazer o convite, eu externei, né, esse momento, o parabéns, estendendo aqui também a vocês, porque eu acho de suma importância. O município precisa divulgar suas ações e precisa valorizar o protagonismo de vocês, da juventude. Então, esse momento é rico de aprendizagem, não só para vocês, mas também para nós, que fazemos parte, né, professora Eliane? Porque é um momento ímpar, onde a gente se conhece um pouco mais e a gente sai um pouco lá da teoria e a gente parte para a prática. Então, parabéns para vocês. E, mais uma vez, gratidão pelo convite. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria grande a gente poder, na verdade, né, fazer essa troca de experiência e essa discussão mais de perto, para que vocês se sintam participantes, né, das ações e das formulações, né, do ensino do município. Eu acho que é uma iniciação assim inovadora, como a professora colocou, a nossa amiga, na perspectiva da pesquisa, né? A gente precisa pesquisar, a gente precisa entender que pesquisa não é para grandes estudiosos lá no final de carreira. Isso foi colocado muito na cabeça das pessoas, que o pesquisador era aquele que lá no fim da carreira dele ele teria uma tese, uma dissertação de mestrado para desenvolver, então ele ia fazer uma pesquisa. Não, a gente entende hoje, e a gente tem colocado isso a todo tempo, é que não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. Então, eu queria dizer para vocês que é uma alegria grande de vocês estarem, na verdade, já veiculando, né, essa proposta pedagógica de que a gente entende de que ensino e pesquisa estão juntos, porque teoria não pode
deixar de ter a prática tem teoria para poder ser renovada, né, para poder se tornar síntese, para poder se transformar, porque isso vai nos colocar numa perspectiva de não ouvintes, de não receber informação. A gente não pode viver, a escola não pode se dar, né, ao desprazer de ser informativa, de trazer informação nas áreas de conhecimento. Não, ela tem que trazer pesquisa, ela tem que trazer conhecimento, ela tem que trazer construção de conhecimento. Então, a escola tem que construir conhecimento e não repetir conhecimentos, não é, já pautados. É óbvio que todos nós, ao nos depararmos com as pesquisas, com os ensinos, com os estudos, estamos trabalhando com outros autores e outros teóricos, mas estamos construindo o nosso pensamento, estamos aprendendo a pensar, que o que faz que a gente aprenda a pensar e que a gente pense, que a gente construa, é esse jogo, né, de você ir lá nas entrelinhas dos autores, para ver o que ele não disse, o que está oculto, e você dizer, não, não é assim, não. É assim porque eu estou pensando assim, e aí começa-se a pensar nas inovações e nas práticas exitosas que Gurien, acho que Gurien hoje desponta de um lugar assim excepcional, na perspectiva de estar trazendo coisas novas para a rede de ensino dela, que é responsável por 0 até 17 anos. Então, um prazer, bom dia, fica à disposição de vocês. Professor, uma das coisas que a gente falou sobre no primeiro podcast foi quando a gente iniciou essa gestão, no início de 2021, é isso? É 21? Isso, 21. E eu conversava com a secretária Rosângela, que eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar pelo menos no terceiro, quarto mês de gestão, e a gente precisou fazer reformas em quase todas as escolas no município. A gente tem 15 escolas, salvo engano, e 2 creches. Então, ao longo do primeiro ano de mandato, a gente precisou fazer reformas nessas 15 escolas e 2 creches. No seu ponto de vista, no que é que isso afeta a educação, a aprendizagem, a forma, a didática da escola, vamos dizer assim, porque quando a gente inicia uma reforma, consequentemente a gente vai ter que parar em algum momento uma aula, ou vai ter que ir para o formato remoto, e a gente também estava vindo de uma pandemia. Na sua opinião, isso é a minha primeira, eu acho primeira e última, porque a partir de agora é com eles. Mas para a senhora, o que é que afeta essa questão? Era um ensino que vinha, e aí a gente pensa da questão física das escolas. No seu ponto de vista, vinha um pouco, como é que eu posso dizer? Não posso dizer defasado, mas prejudicava os alunos, e uma reforma dessa, logo no início, pós-pandemia, também prejudica no ensino. O que é que a senhora acha? Eu não acho que prejudica, não. Eu acho que nós não podemos ter qualidade, ter equidade, ter excelência, sem a gente ter estrutura, né? Nós precisamos de estrutura. Então, ontem eu ouvia um debate que um governador de um estado aqui próximo nosso, ele, ao entrar no dia 1º de janeiro daquele ano que ele assumia, ele verificou que as escolas eram todas de taipa. E o primeiro ato dele foi criar um decreto dizendo que, a partir daquela data, nenhuma escola seria de taipa, seria de alvenaria, teria energia, seria pintada, teria uma pracinha, não é? Teria uma sala de aula arejada, não é? Para que os alunos se sentassem e tivessem dignidade. Então, não podemos pensar, houve um tempo até que nós pensávamos isso mesmo, de que a gente podia, por exemplo, alfabetizar debaixo de um pé de manga, como fez o nosso querido e ilustre, amado educador Paulo Freire. Ele começou lá debaixo de uma mangueira. E ele entendia, e nós entendíamos também, nós que fazíamos o movimento de educação popular, a gente entendia que podia alfabetizar em qualquer lugar. Não, a gente depois começou a estudar, entendeu? Não, o Estado
tem que ser responsável, a instituição, o Estado, tem que dar condições e dignidade para que as pessoas estudem e as pessoas aprendam. Então, estudar, aprender, não é, realmente é esse conjunto, sabe? De uma sala arejada, de uma escola bonita. E isso eu gostaria de dizer que Gurien tem. O município de Gurien, você chega nas escolas, você se sente bem, se sente feliz, porque você vê que é tratada a escola. A escola está limpa, a escola, vou repetir, tem iluminação, tem água, tem as carteiras sem serem quebradas aos troncos e barrancos, como se ficam por aí. A gente já viu muito Tem isso. internet, professor? Tem internet, todas elas. Os diretores têm seus e-mails, os diretores estão tecnologicamente prontos aqui para atender todo mundo. Então, a gente fica feliz. Eu tenho dito isso. Nessas pesquisas que a gente tem feito aqui no município, eu tenho dito, uma coisa que me dá prazer é ir para um interior, não é? Ir para uma cidadezinha, um bairrozinho menor, ou até um campesinato, que a gente também tem por aqui, e a gente encontra a escola bem elaborada, a escola pronta para receber os nossos alunos. A gente tem que pensar nessa estrutura e tem que pensar na questão da merenda, que faz parte também, viu, professor Williams? Ele faz parte dessa dignidade, dessa limpeza, né? Dessa casa bonita que é a escola. A escola deve ser amada por todos, porque a escola é o melhor lugar depois da nossa casa. É o melhor lugar que a gente tem para se reunir, né? Para discutir sobre a vida e para aprender sobre o mundo. Então, a alimentação aqui em Gurien é excelente. As coisas aqui são discutidas com as direções e a secretária, ao ponto de o aluno dizer, olha, chegou a nutricionista e diz assim, olha, esse leite as crianças A e B não tomam. Imediatamente esse leite é substituído por um leite que não ofenda as crianças e que vai fazer bem para a saúde delas. Então, aqui há uma preocupação muito grande com a educação. Eu fico feliz de poder dar uma contribuição, não, estar discutindo sempre aqui com vocês nas nossas pesquisas sobre Gurien, porque faz gosto mesmo. E ela vai despontar agora, se Deus quiser, com o Saeb. Amém. E eu peço até desculpa, eu acho que eu formulei o tempo verbal da pergunta de forma errada. Não é prejudica, é prejudicou, né? Ter que fazer essa... prejudicou no ensino, aprendizagem, não é isso? Eu deveria ter formulado da forma Então, correta. só um pouquinho. Realmente prejudicou. Prejudicou porque a criança não senta bem. A criança fica mal-humorada porque não tem água. A criança não pode estudar, abrir o caderno, porque não tem espaço na carteira, porque está furada, quebrada. Então, a criança não vai para um lugar alegre, feliz, aquela estrutura, né? Quando se deu a primeira institucionalização da escola primária, foi uma coisa muito bacana, porque foi no começo do século, vocês terem uma ideia, foi em 1917 que a gente teve a primeira escola, que era chamada grupo escolar, institucionalmente como um espaço arquitetônico preparado e pronto para receber as crianças naquela época. Então, isso é a escola que a gente deve ter. Prejudicou demais e a gente não se sente bem no molhado, porque as telhas também são quebradas das escolas, os riscos de vida de parede cair por aí. Então, é uma série de coisas. É um ambiente insalubre, né, professor? Um ambiente, pronto, você disse bem, é um ambiente insalubre que não proporciona, não é, que você tenha uma abertura, que você possa pensar, que você possa se sentir feliz e além de tudo, se sentir seguro. A escola tem que dar segurança para nós, em todas as esferas, né? Ok, que aula. Que aula. Quem quer começar? João começa? Fica à vontade para começar, João. Bem, como foi dito, né? Como foi o início da carreira de vocês e como chegar até onde vocês estão? João, aluno João. Tudo bem, João. Na realidade, quando a gente começa a trilhar um caminho acadêmico,
Pelo menos comigo foi assim, professora. Eu fiz o curso de pedagogia. E aí a gente vai se descobrindo. Às vezes a gente inicia um curso que a gente nem se identifica, fecha, aí tenta outro, busca outro, né? E eu fiz o curso de pedagogia. Em seguida, ao término da graduação, eu fiz pós. Então, eu tenho pós em gestão pública municipal, tenho pós em orientação e supervisão educacional. Então, eu já trabalhei também no ramo da educação, só que não diretamente em sala de aula. Sempre trabalhei mais como apoio pedagógico, como coordenadora pedagógica, como supervisora. E tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Assistência Social. Foi quando despertou em mim o interesse de fazer a gestão, né, gestão pública, após em gestão pública municipal. Né, e de lá para cá foi tipo uma paixão, me identifiquei. E hoje, com essa pergunta, estou começando a me questionar por que eu já fiz serviço social. Acho que vou correr atrás. Não é isso, Willam? Né, trabalhei aqui já em outras gestões, passei 8 anos consecutivos, né, na secretaria, trabalhando enquanto secretária adjunta. Saí do município, fui para trabalhar na educação, trabalhei na GRE, em Guarabira, na regional. Né, agora tive a oportunidade de regressar ao município e voltar para a Secretaria de Assistência. Então, é uma conquista diária. A gente acha que a gente encontrou. E quando a gente está no percurso, a gente começa a se identificar com outros horizontes. Então, não existe um caminho só, até porque hoje a gente vive em um mundo muito eclético. O ideal é isso mesmo, é a gente aproveitar as oportunidades, é a gente correr atrás dos estudos e deixar que essas janelas que são abertas se tornem portas em nossas vidas. A gente hoje, no município, está desenvolvendo cursos técnicos profissionalizantes. Willam, eu acho que vocês já tiveram conhecimento, porque já fazem aí 2 meses que estamos, né, atuando. E cada hora que a gente encerra uma turma, eu sempre digo a eles, esses cursos técnicos profissionalizantes que vocês estão tendo a oportunidade de fazer, façam. As escolas integrais hoje, algumas são técnicas e já dão essa oportunidade. E no nosso município a gente ainda não teve essa oportunidade de ter uma escola integral técnica, mas os cursos estão chegando até vocês. Vocês não estão precisando sair da cidade para buscar a qualificação profissional. Então, façam. Hoje, a gente está iniciando uma abertura de mecânico de moto, com turmas tarde e noite. Então, também faz parte do ramo profissional, porque vivemos em um país que, muitas vezes, a gente precisa estar qualificado com ensino técnico e, muitas vezes, a gente precisa estar também no ramo acadêmico. A gente não pode trilhar só um caminho, porque as oportunidades vão aparecendo e a gente só consegue aproveitar se a gente tiver qualificação para ali estar. Senão, a gente não permanece. Porque é muito rápido. E aí as pessoas vão se qualificando e nós vamos ficando para trás. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Falando de tecnologia, eu me recordava aqui, William, se você me permite adentrar na educação, eu me remeti a um fato que aconteceu, professora Eliane, na outra gestão de Tarcísio, onde tivemos a oportunidade de conquistar para os municípios a lousa digital. Um equipamento fantástico. 30 e poucas lousas digital desenvolvidas aí, né, adquiridas para as escolas. Na outra gestão dele, há 8 anos atrás. Né? Por que eu estou frisando isso? Porque é importante a gente entender que, apesar de sermos um município pequeno, a gestão tem compromisso e responsabilidade ao atuar na área da educação, na área da assistência, na área da saúde, e está sempre buscando essa inovação. E as lousas digital desenvolvidas, adquiridas e conquistadas com o projeto do MEC na época, né, deu essa oportunidade de abrir leques dentro das escolas, de já estarem avançando na área da tecnologia. Então, eu acredito que se lá atrás a gente já estava com esse avanço, eu acredito que hoje avançamos ainda muito mais. Mas, voltando para o ramo profissional, busquem, estudem, porque é esse caminho, é essa jornada que vai abrir portas para vocês. Agora eu tenho que repetir. Que aula. Que aula. Muito bom. João, eu acho que segue aqui com você. Vamos lá. Tem na sequência aqui. Falta a professora. Muito bem.
É isso. Gostei. Ah, Bem curioso, observado, né, professor? curioso, né? Bem observado. Ó, gente, eu estou fazendo hoje o que eu comecei a fazer na vida quando eu decidi ser professora. Interessante, né? O que a minha colega diz aqui, estudem e corram para a prática. É muito interessante que quando estiverem lá no próximo ano, né, no ensino médio, já procurem ser monitores, já procurem ser auxiliar de ensino, já procurem fazer recomposição de aprendizagem com alunos, para vocês irem aprendendo, porque eu comecei com 15 anos, olha mesmo. Naquela época, com 15 anos, a gente podia ser professora, né? Então, havia um projeto de alfabetização de adultos, vocês não sabem disso, não é dessa geração, que era conduzido pela Cruzada ABC, que era uma instituição norte-americana que mandava para o Brasil alimentos. Eles tinham um convênio e mandavam alimentos para serem distribuídos e as pessoas se alfabetizavam. Então, eles pagavam, as professoras eram jovens, adolescentes, que saíam na sua cidade, de casa em casa, formavam uma turma, arranjavam um lugar para ensinar e ia ser professora. Né? E aí eu comecei e tomei gosto e digo a vocês, eu demorei um pouco a seguir os trâmites mais, vamos dizer, acadêmicos, porque eu me entreguei demais ao trabalho. Então, quando a gente se entrega demais ao trabalho, às vezes a gente esquece de estar fazendo as nossas capacitações. Não esqueçam que hoje, com a graduação, vocês não têm nada. Com a graduação, a gente tem graduação. Não é mais como o pai e a mãe diziam, meu filho está formado. Meu filho se formou. Não. Seu filho terminou uma graduação, fez uma iniciação e é chamado, inclusive, assim, de formação inicial. A gente faz uma formação inicial na graduação, em seguida corre para o mestrado, nem precisa fazer especialização. Se olhar, se não tiver mestrado em seguida, faça uma especialização, porque às vezes tira lacunas que ficaram da graduação. Mas vai para o mestrado e vai para o doutorado, e aí você vai cada vez mais se titulando, não é? E sendo autônomo, e tendo autonomia, e fazendo os concursos, e indo para a universidade para substituir os professores das universidades, que lá fecha-se ciclos e abre-se ciclos, como aqui e em todo lugar. Então, na verdade, vocês precisam pensar nisso, porque a gente ainda pensa que fazendo um curso superior está pronto. Não está. É a chamada formação continuada, e aí eu vou fazer outro gancho. Tudo que eu estou falando, estou fazendo um gancho com a administração de Gurien. Gurien aumentou o número de professores com mestrado e doutorado nesta gestão. A gente tem dados que já mostram que, com os professores entraram nos concursos, você tem mais doutores, tem mais gente com mestrado, e a gente está buscando essa qualificação que está lá proposto no Plano Municipal de Educação, que foi um plano criado em 2015, com base no Plano Nacional de Educação de 2014, que dava 10 anos para as pessoas se prepararem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Plano Nacional de Educação dizia o seguinte: pode ter 20 anos na escola, mas se não tiver uma graduação, ele vai sair e vai perder tudo. Então, as pessoas correram para fazer uma graduação, muitas vezes aligeiradas, muitas vezes por universidades que não estavam, não é, tinham o título de universidades, mas não são universidades. Vocês precisam estar atentos para isso. Para ser universidade, é uma universidade, tem que desenvolver o tripé ensino, pesquisa e extensão. Se não desenvolver, é uma faculdade. É uma escola de ensino superior, mas não é uma universidade. A universidade é outra coisa. Então, vocês precisam pensar, vou fazer a graduação, vou fazer logo minha meritocracia, que é a exigência hoje do Ministério da Educação do Brasil. A gente precisa estudar, estudar,
estudar e não pensar que terminou com uma graduação. Então, sabendo por quê, né? Outra coisa também importante para vocês, queridos, quando vocês terminam numa escola que não é a universidade, terminou, foi bacana, eu agora sou graduado em História, em Geografia e tal. Quando eu vou fazer o concurso, aí o William me chega, ele vai também, ele tem a mesma graduação que eu, mas ele fez a graduação dele numa universidade pública, uma universidade consolidada. Aí eu não fiz. Na hora que a banca olha, não esqueçam disso. Não entra. Não entra. Há uma forma lá de você já não. Até você é bom, mas o olhar é preconceituoso e a gente precisa pensar nisso. Corram para uma escola pública, para uma escola boa e estudem para fazer isso. Outra coisa também, quando você termina a graduação e você está já vinculado ao professor William, o professor William já sabe que você gosta de educação de jovens e adultos, é a área dele. Você gosta de letramento, é a área dele. Você gosta de educação do campo, é a minha área. Né? Você gosta de educação infantil, é a área dela. Você gosta dessas ciências diferenciadamente? E os professores lá estão orientando de quê? De acordo com o que ele trabalha, com o que ele estuda, com o objeto de conhecimento que ele vive discutindo e trabalhando. Então, ele vai querer ficar com você, que é graduado, preste atenção a isso, mas já está inserido, já está discutido, já faz uma iniciação científica, já faz monitoria, já faz um PIBIC. Então, eu já estou vivendo a universidade. Porque a gente não pode passar por ela. Opa, a gente tem que viver. E a gente só vive quando a gente transita em todas as unidades e as coisas que têm que ser feitas lá. Desculpem, porque aí eu converso demais mesmo. Não, mas fica à vontade. E é muito bom isso, a gente se atentando aqui. Inclusive, Dodói, se atentando aqui às datas, né? Tudo isso na gestão Tarcísio. A primeira gestão, agora na segunda gestão. Isso mostra o comprometimento que ele tem para a educação, não é? Muito bacana. Opa, coisa boa. Estamos aqui, pessoal, porque tá fora das câmeras, viu? Recebendo a ilustre presença dos nossos vereadores. Obrigado pela visita. Vereador Paulo Sérgio, vereador Acácio, vereador Márcio. Obrigado. Ivan está ali também. Vamos dar continuidade. Chegou um lanchinho aí. Bom dia. Muito obrigado pela visita. Muito obrigado. Daniel quer dar continuidade? Tem aqui, quem não toma refrigerante, a gente trouxe um suquinho aqui, fica à vontade. Passa aqui para a Coca-Cola. Passa aqui para a professora. Isso. Aí fica à vontade, Daniel, para formular sua pergunta. Eu gostei do assunto que vocês tocaram, no caso que foi a pós-graduação, no caso, os cursos e etc. Certo. E eu queria realmente tocar no assunto de que Goiânia não tem muitos cursos e normalmente as pessoas procuram em outras cidades, em outras escolas, costumam, né, realmente se inscrever em escolas como o o IFPB, no caso, e o ECIT de Itabaiana, né? Mas vamos pular essa parte, no caso. Eu queria saber como a assistência social contribui na educação da cidade. Mesmo a senhora já tendo tocado, eu queria saber um pouco mais, sabe? Muito bem, vamos lá. A Secretaria de Assistência, ela está sempre muito aberta a ouvir, né, a população. E aí, o ano passado, um momento de pesquisa em campo que nós fizemos com o nosso público, que a gente considera sempre as pessoas cadastradas no CadÚnico, que é o sistema específico da assistência social a nível nacional. E aí, a gente fazendo esse levantamento, a gente viu essa necessidade, né, de trazermos cursos técnicos profissionalizantes para que os nossos munícipes não precisassem sair da cidade para buscar esses cursos lá fora, tendo em vista também a questão do custo financeiro, para que eles pudessem adquirir essa qualificação profissional
e desenvolver dentro do município ou até mesmo fora do município, porque o Senai, que está aí hoje conosco com essa parceria, trazendo os cursos técnicos profissionalizantes, gratuito para a comunidade, porém em um custo altíssimo para o nosso município, né, tendo em vista que o nosso gestor, Tarcísio, e a nossa secretária de Assistência Social, Maria Zélia Norato, né, brilhantemente pensou nesse projeto e buscaram também meios e verbas para executar. Por exemplo, o curso que a gente vai fazer agora de eletricista. Eletricista, hoje, você com um certificado do Senai, você é um ramo vasto. E você consegue. Dentro da nossa própria comunidade, a gente precisa, que a gente, às vezes, procura um e não encontra, tem essa dificuldade. E, ao sair também da cidade, também irá ter essa facilidade de ser inserido no mercado de trabalho através desse curso reconhecido internacionalmente, porque o Senai ele vai para 16 países. Então, ele é reconhecido aqui na cidade de Gurien e em qualquer outra cidade que ele chegar. As oportunidades, como eu disse, façam da janela que se abrir na frente de vocês, abram uma porta e vão em busca. E aí a gente está sempre em busca de políticas públicas que possam favorecer essas qualificações, pensando sempre no mercado de trabalho. Porque muitas vezes a gente vive em uma realidade de que algumas pessoas não buscam mais o estudo. Quando eu friso assim, busquem o estudo na vida de vocês. Vão além. Não parem no ensino médio, né? Não adormeçam esse espírito de busca de estudo. A questão das escolas, como o William me falou no início, é primordial, porque o estudo, acima de tudo, ele também tem que ser estimulado. E o espaço físico, ele diz muita coisa. A partir do momento que a aluna disse ali, quando estamos na escola, é nossa segunda casa. Verdade, né? Na realidade, é o segundo ambiente em que vocês mais passam tempo. Então, apesar de não tratarmos diretamente com a educação, porque a gente é sócio, a gente faz mais uma busca socioeducacional, apesar de estarmos inseridos no meio, no centro da sociedade, enquanto assistência social, também buscamos também qualificar através do estudo. Porque para você receber um certificado de um curso técnico profissionalizante, vão passar tendo aulas todos os dias, durante 2 meses e 10 dias, sobre a temática, para poder se aprofundar. E também tem a parte teórica e a parte prática, né, onde o Senai traz todo o maquinário e disponibiliza ali a parte prática para o alunado. Então, ele sai totalmente preparado, com a teoria ali na cabeça, através das apostilas que são desenvolvidas, mas também com a prática. Então, apesar de não atuarmos diretamente, estamos inseridos. João, faltou aqui a sua segunda pergunta, que você tanto formulou. A gente e no final não a fez. Não, pode, com certeza, fica à vontade. Microfone. Bem, Vai para quem? Direcione. Professora Eliane. pode ser a professora aqui, eu acho, né? Como a comunidade pode se envolver na maneira mais ativa na melhoria da educação? Local. Esqueci do local, meu Deus. Esse momento é um momento, né, muito interessante de aprendizagem. Esse momento é um momento pedagógico, né? Algumas pessoas que não conheçam da educação podem até pensar: o que é que esse povo está fazendo aí, batendo papo, conversando, gastando tempo. Não, nós estamos numa aula interdisciplinar, multidisciplinar, uma aula de vida, uma aula de mundo, uma aula de realidade, uma aula de cotidiano. Multissemiótica, pode ser? Multissemiótica na linguagem, né, do professor William, que está trabalhando com a língua portuguesa o tempo inteiro e na perspectiva da linguística. Então, a gente está aprendendo. Agora, existem mecanismos nas escolas que a gente precisa viver, encaminhar e trabalhar. Porque a gente precisa entender, por exemplo, vocês estão aqui participando, mas vocês não estão só participando. A gente tem uma ideia, assim, talvez avessa ao conceito de participação. A gente entende que participação é você me chamar, eu vim. Não.
É você me chamar, eu vim construir, dialogar, dar minha opinião, criticar, né? Ampliar, dar sugestão. Isso é que é participar. Então, vocês estão participando da aula, né? Porque estão interagindo, estão inclusive conduzindo. A gente está só com a mediação do professor. Nós todos aqui estamos com a mediação dele, mas nós estamos numa aula em que nós estamos conduzindo. Então, isso é muito importante para a perspectiva hoje que a gente tem na Secretaria de Educação de Uguriem, com aprendizagem humanizadora, né? Com aprendizagem de recomposição de aprendizagem, numa perspectiva de vida e de cotidiano para ser trabalhada e de realidade. O que é que acontece? O que é que acontece nas escolas ainda? Nós ainda não conseguimos trazer a família para a escola. É algo assim, a gente está por aqui faz uns dias e não conseguiu ainda que a gente quebre esse paradigma de que a família é chamada para dizer que o menino não aprendeu, que vai ser reprovado, que já houve um conselho, que não tem mais jeito, ele falta demais, ele brinca demais e a criatura vai embora para casa mais triste do que chegou, porque ouviu que o filho não é aquilo que ela esperava que fosse. Então, a família para a gente hoje não é pai, mãe, mas a família é todo mundo que é responsável por aquele jovem. A família é a tia, é o avô, é a mãe, é o pai, é alguém que toma conta, né? É alguém que é responsável. Então, a gente tem que trazê-los para que eles... Aí vamos para o conceito de participação. Não venham para aqui para ouvir isso, porque isso não é participar de nada. Isso é para ouvir uma sentença. É verdade? Agora, quando eu venho participar, eu venho discutir com os professores a questão do planejamento, que eu estou pensando como a gente vai quebrar isso. Vem para cá, traz um texto, a gente discute, diz que vai trabalhar esses e esses conteúdos. O pai, a mãe pode dizer que conteúdos deve trabalhar, que estão discutindo na casa deles. Então, a gente tem que trazer esse conjunto da família, que é a felicidade de todos nós. Lembremos disso. Não esqueçamos que a família é tudo, a nossa origem, a nossa raiz, onde a gente põe o pé. Gente, a melhor coisa do mundo é você saber que tem alguém em casa, em alguma casa, em algum lugar, esperando que você volte. É o alicerce, né, professora? É o alicerce. Perguntando que horas você chega, dizendo por que chegou agora. Não esqueça que isso é uma felicidade e uma gratidão a Deus quem tem isso. Então, a gente precisa trazer para esse protagonismo de introdução e de melhoria nesse ensino e de uma resposta mais direta da escola à sociedade, às suas demandas, senão a gente está aqui falando de uma coisa e a cidade está falando de outra. A praça está falando de outra, a igreja está falando de outra. A gente precisa reunir essa diversidade e torná-los conhecimento. Como? Ora, o conhecimento está aí, tudo é conhecimento. A gente tem esse conhecimento empírico do bate-papo, que a gente podia até considerar na praça à noite, quando vocês estiverem lá. Mas esse conhecimento da praça, ele tem que ser sistematizado na escola. É aí onde está. Nós temos que, aquilo que eu dizia, a escola não pode ser informação. Ela não pode ter essa função de informar as pessoas. Ela tem que construir conhecimento. E ela constrói conhecimento quando ela sistematiza o conhecimento empírico, o conhecimento da prática, o conhecimento que está na rua. Então, quando a gente conseguir fazer isso, a escola vai ser importante. A escola não vai poder fazer greve, que as pessoas não vão deixar. E a escola vai ser necessária. A gente tem que correr para isso. As escolas, quando eu digo as escolas, eu estou falando da escola creche à superior. A escola tem que ser necessária. Certo? Respondi. Ok. Respondeu e bem demais. Nossa senhora. Mais uma A senhora aula. aqui deu aula, viu? É. A senhora aqui Que deu bom. aula e bastante, O viu? bate-papo hoje tá muito bacana. Nossa. Cássio, você quer fazer sua pergunta? Primeiramente, bom dia. Como está o projeto de educação do município hoje e quais foram as dificuldades nos tempos de pandemia? Educação, né? Olha, gente. Tá ligado?
pode ficar à vontade. Isso aqui é tudo para vocês. Viu? É tudo para você não... vocês. Olha, gente, a pandemia, ela foi um desastre. Como seria um desastre ecológico, por exemplo? Como seria uma guerra, né? Que aí ela atingiu mais diretamente a educação mesmo. Porque ela deixou as escolas, novamente a escola no sentido, né, plural, todas elas. Ela deixou a escola fechada por 2 anos. Os professores não estavam preparados para trabalhar remotamente. E as desigualdades dos alunos afloraram, porque a gente tem pesquisa que mostra que os alunos não tinham condições nenhuma de manter o Wi-Fi, de manter o celular, de manter o computador, de manter a aula, né? E aí se fez arremedos, se correu para mandar material, para dizer que o material voltasse, sem saber se foi o aluno que fez. Bom, então, o que ela trouxe de bom foi que ela aflorou as desigualdades sociais desse país e do mundo, né? Do mundo. Então, a gente percebeu aí como nós somos diferentes e como nós somos desiguais. E percebemos que, na verdade, aflorou, né, todas as mazelas que a educação já mantinha. A educação já acumulava, né, as suas mazelas, suas dificuldades, e suas... Ave Maria, muita coisa ruim mesmo. Junta-se há 2 anos e a gente, apesar de ter regulamentado a nível nacional muita coisa, a gente não conheceu. Ficamos os professores sem conhecer esses documentos. Por exemplo, a história da recomposição de aprendizagem é um documento que diz lá, olha, não é reforço escolar, é recompor o que você não viu, você não teve oportunidade, você não veio para a escola estava fechada. Então, eu tenho que dar para você o direito que você tem a essa aprendizagem. Isso é recompor. E a gente está discutindo já a nível nacional e no mundo mesmo a questão do próximo ano, para 2024, uma discussão que vai travar também os professores de uma personalização da educação. Então, eu tenho que ver seus problemas, tenho que ver o seu, e eu vou construindo formas de transposições didáticas que eu vá atendendo às necessidades pessoais. Olha mesmo. Porque nós temos aí de 10 a 20 anos para tirar essa defasagem, para tirar isso aí. O município aconteceu, respondendo a história do município, aconteceu o que aconteceu no Brasil. Vamos falar só do Brasil. O Brasil foi o último país a voltar às suas aulas, a abrir suas escolas, né? E um dos primeiros a morrer, a primeira pessoa por Covid, que morreu em 17 de março de 2020. Então, a gente precisa pensar que os professores, como eu já disse, não estavam preparados, os alunos foram embora, e a gente, quando volta às aulas, também não se prepara para a volta. Aí há outro problema, né? Você vai tratar... 2020 foi o ano perdido. Porque 2023 foi quando a gente foi percebendo os buracos, as deficiências de 2021, acumuladas por 2020, e o próprio 2021. Aí, 2022, a gente fica fazendo de conta com o mesmo projeto pedagógico do presencial, que era antes do remoto, que tinha 2 anos que a criança não tinha assistido a aula e volta para atuar com aquele projeto. Então, o que é que acontece? A gente agora é que está realmente retomando, e não é uma coisa nossa, há uma preocupação muito grande aqui do município. A gente tem contado com os professores, contado com as direções, a gente tem entendido, os professores têm entendido a história do reforço escolar, da recomposição de aprendizagem, da priorização de aprendizagem, né? Porque a gente não pode pegar os objetos de conhecimento que você não viu e fazer com que você já saiba. Então, eu acho que a gente está trabalhando, fizemos agora um plano de ação, a Secretaria agora tem um plano de ação que está composto por atividades que foram desenvolvidas e concluídas, que estão em andamento e ou vão ser
realizadas até 2024. Então, isso já dá uma garantia de que a gente vai melhorando, né? E saindo, né, dessas dificuldades. Eu queria dizer para vocês que eu já sabia, e muita gente já sabia, o William já sabia, minha colega já sabia, que, na verdade, a escola é o espaço que, quando você olha para ela, para o interior dela, você percebe as desigualdades sociais. Eu acho que é o melhor espelho, é a melhor imagem, é a sala de aula, para a gente perceber as desigualdades sociais. E aí, com a pandemia, realmente isso chega e diz, não é só vocês indo, percebendo, mas está aqui. Eu não fiz atividade porque eu não tinha computador nem tinha celular. E aí a gente vai passando o tempo e verificando como a gente tem que dar uma marcha ré. Tem que ser dado uma marcha a ré para essa educação, né, que Foi estamos agora. uma batalha de Produzindo. 2 anos que regredimos 10. As pesquisas isso, comprovaram. colega, isso. E que retomamos, mas que não temos nem Não, perspectiva tem não, ainda não. de conseguir resgatar esses 2 tem anos não, que perdemos. Tem não. Até porque, né, professora, quando a gente fala da pandemia, a gente remete a também o mental, psicológico, emocional, porque foram muitas perdas, foram muitas vidas ceifadas. E a ação social, ela faz um papel extremamente importante nesse período, né? Tivemos também que estar na linha de frente. Apesar de não sair, né, na portaria como linha de frente de saúde, também tivemos que estar em linha de frente, porque foram famílias que ficaram desempregadas e precisavam comer, foram famílias que voltaram a viver de forma insalubre, porque não podiam pagar o aluguel porque estavam desempregados, e aí a assistência também teve que atuar diretamente de frente nesse momento pandêmico. Foi um caos. Eu acho que da pandemia não tem nada que você possa avaliar que tenha sido bom ou melhor para o ser humano. Foi péssimo. Voltando às aulas online, alguns alunos desligavam as câmeras, mandavam mostrar o rosto, desligavam os áudios, mandavam falar. Isso eu acho desnecessário, sem participar das aulas, entendeu? Eu acho isso desnecessário para os alunos, que não se interessam às aulas, entendeu? Você tocou num assunto fantástico, que foi também motivo, né, de discussão e de pesquisa. Vocês tinham dificuldades realmente de abrir as câmeras, porque vocês não queriam mostrar a intimidade de vocês, não é? E aí a universidade, por exemplo, a minha, que eu trabalho, ela decidiu, através dos conselhos universitários, e normatizou e votou que os alunos podiam ou não abrir as câmeras. Estava lá, legislado, votado. Os professores abririam, mas os alunos abririam ou não. Isso tem seus prós e contras, né? Porque porque eu discutia muita questão ética, né? Muito interessante que você, ao estar ali e se comprometer para estar naquela hora, você não faça outra coisa, mas esteja naquela hora ali. Mas aí eu tinha aluno. Uma vez uma aluna me disse, professora, eu não estou podendo responder não, porque eu estou lá no salão lavando o meu cabelo. Tu estás entendendo? Né? Então, era uma coisa assim, eu disse, gente, mas a gente precisa do compromisso de estar aqui, porque a essa hora, no calendário escolar de vocês, está dizendo que é a aula X. Então, eticamente, foi péssimo isso, e aí as pessoas aproveitaram muito, né, essa questão de não assistir às aulas como deviam também. Mas a gente, como é teu nome? João, a gente, sempre em educação, a gente tem que falar das regras, né? O que não é regra, a gente tem que estudar, discutir, trabalhar, mas a gente trabalhar com as regras, como a gente trabalha com metas. Eu estou aproveitando porque desculpe esse professoral, mas eu sou essa mesmo. Fique à vontade. Né? Então, a gente bota lá a meta, achando que a meta é aquilo que deve ser cumprido. O William tem uma meta, por exemplo, de realizar 10 podcasts até dezembro. Uma meta. Mas a meta não é só ele cumprir essa meta, mas ele superar essa meta e depois registrar o que ele conseguiu, para além dos 10 encontros que você objetivou fazer. Então, meta é isso, é superá-la, né? É estar em busca de superação dela. Nossa Senhora, estou aprendendo muito aqui hoje. Muito, espero que quem estiver em casa também.
Na sequência a gente tem... Sim, professora, tem uma pergunta aí, Maria, no chat? Se vai ter o próximo aulão? A senhora pode responder alguma coisa, professor? Posso, gente, eu queria agradecer a vocês, assim, pessoalmente, com muito carinho mesmo, olhando no olho e com aquele conceito de participação que eu chamei a atenção de vocês. Não deixem de participar, ouvindo, dizendo, construindo, né? Para poder dizer que participou. E aí foi muito bom aqueles aulões, né? 3 dias, a gente juntou aí com toda a comunidade do ensino, né? A comunidade que eu digo é a comunidade na perspectiva da rede. A gente juntou da educação infantil ao 9º ano e agora nós vamos fazer um simulado. Estamos discutindo o simulado num modelo diferente. Agora a gente não vai reunir todos num ambiente, mas vai continuar solidarizando-se generosamente, juntando escolas, por escola assim. Vamos pensar, o Flaviano Ribeiro, a gente está pensando que ele abrigue o 5º ano, que ele não tem. É uma coisa nova para ele. Ele tem aqui o 5º ano? Não. Ele só tem do 6º ao 9º. Ao receber a comunidade de 5º ano, vai ser fantástico passar um dia aqui e os professores trabalhando com os 5º anos, o SAEB. Aí pega uma escola, a Serafina, que não tem os anos finais, ela vai ficar com o 9º ano. Eu estou dando só um exemplo, a gente não definiu ainda. Então, ela recebe por um dia esses alunos do 9º ano para trabalhar. Pega a escola Madre Dantas e ela recebe lá os segundos anos. Então, ficam 3 escolas. Nesse dia não haverá aula mesmo, e a gente vai trabalhar com material produzido, não vai ser aquele material produzido pela equipe ou por alguns professores, mas pelos professores que já dão as disciplinas, e aí a gente vai ver o protagonismo das escolas e o protagonismo dos alunos à medida que eles estão em dias diferentes e as escolas funcionando, porque eu queria pedir a vocês, assim, com muito carinho, que vocês não faltem no dia do SAEB, que a gente faça com que essa escola tire o melhor ranking mesmo, seja assim, a melhor nota. A gente está esperando que o MEC publique a meta de 2023, ele não publicou até agora, nem o Conselho, nem o INEP. Aí a gente está com a meta de 2021, que foi o último SAEB. SAEB vai mudar muito. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês vão ser contemplados, mas a ideia, William, é que o SAEB, inclusive, faça o papel do Enem. Eles vão ter SAEB de educação infantil ao 3º ano do ensino médio, e essas provas, essas notas, os alunos entrariam nas universidades. Eu acho que é uma maravilha. Vai ser o único, inclusive, o único diagnóstico de avaliação externa do Brasil vai ser SAEB, não vai ter mais aquelas outras, como tem, por exemplo, de fluência para alfabetização. Mas o geral da educação básica vai ser o SAEB. E aí a gente está muito preocupado, mas com muita energia, e vai dar certo. Nós vamos, assim, sorrir, brincar e fazer uma festa no dia que sair a nota do SAEB de 2023 de Guriê. Se Deus quiser. Pois é, e para dar um tempinho para a professora também respirar, comer alguma coisa. E aí eu queria também saber de Josiane, de Dodói, onde a assistência social ela se encaixa nessa questão de educação, porque, veja só, eu não estou dizendo que é o caso de Gurim, mas já aconteceu alguns locais que eu trabalhei, de alguns alunos chegar, inclusive nas aulas, sem ter feito a primeira refeição, que é o café da manhã, não por opção, mas porque não tinha mesmo, né? E a gente sabe que essa parte social ela está ligada diretamente com a educação. São secretarias, são segmentos, vamos dizer assim, que andam de mãos dadas para que, no final, esse aluno consiga ter um rendimento positivo em sala de aula. Como é que você vê essa questão da assistência social ligada à educação? E quais são, não sei nem se já foi falado aqui, mas quais são os planos futuros para que isso avance cada vez mais? Porque
Se é uma coisa que eu acho interessantíssima, louvável e muito linda, a gente nunca, eu particularmente, nunca ouvi um não do prefeito com relação à melhoria do município. Seu Tarcísio, a gente está precisando disso para os alunos. Vamos comprar. Seu Tarcísio, a gente está precisando de uma sala, a gente está precisando de uma. Vamos fazer. É para melhorar? Vamos fazer. Né? E, consequentemente, Dona Zélia também, o que ela puder fazer, o que estiver ao alcance dela, ela vai fazer para melhorar o município. E isso é importante que a gente diga, porque tem o alcance da internet, ele é muito grande. Então, muitas pessoas que não sabem nem o que estão dizendo, só basta ter um canal no YouTube ou numa rede social que vai lá, fala o que quer, emite sua opinião, certo? Sem compromisso nenhum com a verdade, nem com o município, não está nem se importando. Por exemplo, a gente está aqui com um ginásio desse porte numa escola do município. Quantas vezes veio um desses aí que não tem compromisso com a verdade, veio aqui, né? Filmar isso aqui e mostrar, olha só que coisa linda, como é que isso aqui vai melhorar nas aulas de educação física, para a vida dos alunos, no desempenho dos alunos, isso aqui vai melhorar muito. No último dia do SAEB, o prefeito anunciou a aquisição de alguns tablets para melhorar o rendimento dos alunos. Ninguém foi lá falar, ninguém que eu falo das pessoas que não têm, como já falei, compromisso nenhum com a verdade. Né? Ninguém vai, eles não vão. Né? Então, é preciso um momento desse aqui, a gente mostrar o que de fato está acontecendo no município. Então, eu volto à minha pergunta. Né? Como é que você vê essa relação assistência social, educação, para que no final o aluno ele possa ser o beneficiado das ações? É interessante, William, esse despertar, porque tivemos muita mudança também na assistência social, assim como na educação, principalmente esse período, né, pandêmico. Em 2017, houve a exigência de adequação das leis municipais da assistência social. E as leis do município tiveram prazo para se adequar à realidade da nacional. E com essa realidade de atualização, a assistência social saiu daquela assistência de assistencialismo, de doações, de entrega. Né? Eu costumo dizer que deixou de dar o peixe, mas começou a conduzir ele até o açude, levando a vara e ensinando a pescar. Né? A gente agora, com o período pandêmico, a gente retrocedeu em todos os aspectos, na assistência não foi diferente, com as questões das doações, muitas doações de cestas básicas, que não sanou, não vai sanar, porque é um problema, é uma problemática rotativa. Crianças nascem todo dia, crianças morrem todo dia. Famílias são constituídas todos os dias, famílias são ceifadas todos os dias. Então, são problemas que nós não vamos chegar. É diferente quando alguém tem uma doença que vai ao médico, se constata e toma um medicamento. Não, vão ser sempre paliativos, porque a gente não vai conseguir sanar a problemática. Mas a gente precisa estar ali atuando. E a Secretaria de Assistência Social, através da nossa secretária, tem essa preocupação de estar muito presente no meio do povo. Né? Então, foi feito doações, é feito doações. Embora com a alteração da lei, o que era da educação foi para a educação, o que era da saúde foi para a saúde, e o que ficou de assistência ficou só na assistência. Então, limitou demais a Secretaria de Assistência, porém, continua com algumas doações. E volto a dizer, somos uma rede, então não existe uma secretaria específica, afastada. Não somos mais ilhas, né, professora? Somos rede. E a partir do momento que somos rede, precisamos dar as mãos para fazer acontecer. Então, não atuamos diretamente na educação. Nós temos o serviço de convivência, né, do município. Nós temos um CRAS, que trabalha aí com a questão de prevenção. Nós temos um CREAS, que atua diretamente com direitos violados. E o serviço de convivência hoje nós temos 390 e poucas pessoas inseridas entre crianças, entre jovens, entre idosos. E a gente atua diretamente com esse público, né, William? Então, volto a dizer e refletirmos juntos sobre a sua pergunta da questão da alimentação. Foi feita muita doação de alimentos de cestas básicas no município, continua sendo feita algumas doações, né, mas foi por conta desse retrocesso.
Mas aí, quando a gente traz a proposta dos cursos profissionalizantes do município, é para dizer a você, você tem condições, você tem capacidade de sair desse estado de vulnerabilidade, de estar precisando receber uma cesta básica, para você conseguir a sua alimentação diária todos os dias e sair desse processo. Que bacana. É como você falou, não está mais no peixe, está ensinando a pescar. Né? Que bacana. Mais alguém? Acho que a Alice agora tem uma para a gente finalizar. Vamos lá. Essa aqui acho que vai para quem? Para a professora Eliane, né? Veja aquela... Chega aquele tamanho. Bom, primeiramente, bom dia. Me chamo Alicia e vão ser 2 perguntas. A primeira é: quais são as expectativas futuras para os educadores? Eita, Nossa Senhora! Quais são as perspectivas? Esse nome aí. Futuras para a educação em nosso município e quais os planos para melhorá-las? Eu estou nervosa, então releve. Essa é uma só? É uma Ou ainda só. tem outra Tem questão? outra. Ah, tá. As expectativas são muito boas, porque eu acho que o prefeito de Gurien, ele tem um tino administrativo singular. Por que eu digo que ele tem um tino administrativo singular? Porque ele parece que as escolhas dele, né, são escolhas que dizem assim: vou botar o Williams para dar aula de português, porque ele é muito bom em língua portuguesa. Então, a secretária de educação nossa é alguém assim que é uma referência, porque ela se dedica, ela faz, ela compreende. Se você chamá-la para discutir sobre a escola lá de Manecos, ela sabe até quem é a professora X, que tal dia conversou com ela sobre um menino que teve um problema lá de saúde. Quer dizer, ela não é aquela pessoa que fica em casa e que atende por telefone. Aí o prefeito segue a mesma coisa. Você faz os encontros aqui, a gente faz os encontros, primeira cadeira do prefeito. E em seguida está lá a secretária de educação. Então, a gente não pode fazer as coisas, né, colega, sem esse apoio administrativo. Então, aqui há um aspecto de proatividade perfeita na administração. Eles são proativos. Eles fazem... O William me disse. Ele diz que vai fazer, mas ele acompanha, depois ele comenta, depois dá opinião, né? Quem perguntar, ele não diz: ei, William, vem cá para você responder sobre isso. Não, ele como acompanhou, como ele viu, como ele é proativo, ele diz. Então, isso tem feito com que a gente tenha ótimas expectativas. Nós trabalhamos aqui com projetos, né? E a gente trabalha com a pedagogia de projetos, para que os alunos, na verdade, possam trabalhar com pesquisa. A coisa ainda não está tão bem, porque está iniciando e é um processo. Mas agora mesmo nós fizemos um relatório de um acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Educação, que eu dizia para vocês, entregamos. Nós estamos com um projeto de uma coisa interessante que a gente não tinha aqui. Agora eu estou querendo saber como é que vai funcionar mesmo. A gente tinha aqui os transportes escolares, mas agora a gente quer saber quem é que usa o transporte escolar. Quantos alunos usam? Quantos por escolas usam? Qual é a relação do número de veículos, de ônibus à disposição do município em relação a demanda que utiliza? Quer dizer, um projeto fantástico que a gente está fazendo. A gente está levantando a questão se há déficit de idade ano, né, que é um problema grande também, para saber por que é que eles têm tanta nota baixa, têm tanta dificuldade. A gente está fazendo um projeto de recomposição de aprendizagem. A gente acabou de pensar agora num projeto de cultura que vai sair aí. Quer dizer, é sempre trabalhando com projetos. Fizemos o projeto do 7 de setembro, que aquilo ali foi único também, porque você não tinha
um desfile para comemorar o dia 7 de setembro. Você teve um desfile para contar a história do dia 7. E ela foi contada sob tema, tematizado. Qual era o título? A história, a independência do Brasil contada por Gurien. Coisa nova, né? Essas grandes coisas que estamos fazendo são coisas pedagógicas, são coisas trabalhadas e são coisas que estão envolvendo os alunos. E a gente está trabalhando, né, e fazendo com que isso funcione. O plano de ação, que eu já falei para vocês que a gente fez, e alguns outros projetos que estão... Tem uma coisa também que eu não ia dizer, mas vou dizer. A gente vai... Estou aqui hoje o dia dos lançamentos, Coloca né? exclusivo aí, coloca exclusivo. A gente vai lançar aqui um programa de Alfabetiza Gurien. Tem o Alfabetiza Brasil, tem a Paraíba Alfabetiza Mais Paraíba e a gente vai ter o Alfabetiza Gurien. Estamos criando um núcleo de estudos e pesquisa. Inclusive, vamos contar com a presença de estudantes, acho que do 9º ano, para a gente estar aí. E ele vai estar sendo lançado em seguida para a gente começar a trabalhar e ver o que é que a gente faz mesmo para minimizar essa questão do analfabetismo na cidade. Então, são expectativas, são coisas que a gente está fazendo, né? E que vamos fazer e que há boas... Mas eu disse para você porque é que funciona, né? Funciona porque a gente tem um aparato administrativo muito forte que compreende a necessidade de melhorar a educação. Professora, a senhora falava em analfabetismo. Será que a senhora poderia dar uma palhinha sobre analfabetismo e as pessoas letradas ou não letradas, o letramento? É possível? A gente tem tempo ainda aqui. Já pulou a tua... Não é? É porque ela vai... Porque a senhora vai falando aqui, eu vou lembrando das aulas e eu quero aprender mais. Tá certo. Você, inclusive, vai estar sendo convidado publicamente, né, agora e na Paraíba inteira para fazer parte do núcleo de alfabetização, que a gente vai estudar semanalmente. Vamos dividir os livros, começando por Paulo Freire, em capítulos. Você dá conta do seu capítulo, eu dou conta do meu, e a gente vai estudar. Mas eu queria dizer o seguinte, a questão do analfabetismo adulto, ele é crucial nos países subdesenvolvidos, porque ele é reconhecido e pensado por alguns intelectuais até, que ele é a causa da pobreza, que é a causa do subdesenvolvimento. E ele não é a causa do subdesenvolvimento de um país. O analfabetismo adulto é a consequência do subdesenvolvimento. Ou seja, o aluno não fica na escola e você tem ali uma leva todo o tempo de alunos que vão demandando, que eu chamo de expulsos, me perdoem, mas não acho que eles saem porque não podem. Eu acho que eles são expulsos mesmo, porque eles não têm condição e ninguém chama, vem cá. Não há uma política mesmo de... Há uma política de dizer assim, todos da escola, não é assim? Vamos buscar todos para a escola. Mas permanecer na escola, as políticas ainda estão a desejar. Eles ficam à margem da sociedade, a gente tem escola. política de chegada à escola, o aluno vem, pai matricula, mas a política de permanência, nós temos muitas dificuldades com que esse aluno permaneça. Então, há aí um excesso, né, uma fábrica de analfabetismo adulto. E as pessoas vão embora, são expulsas, vão trabalhar e deixam de estudar. E aí ainda pagam o preço de dizer, não, o Brasil é subdesenvolvido porque a causa é o analfabetismo. Não, a escola não fez, no seu tempo, a sua obrigação e cumpriu o direito, né, daquela pessoa à educação, que é dever do Estado isso, é dever da União, é dever dos estados, é dever dos municípios, e aí ele fica fora e fica à margem, não é? E aí a gente tem essa história. Se você me pergunta hoje qual o índice de analfabetismo no Brasil ou na Paraíba, eu tenho dificuldades de dizer, porque esses dados são falhos. A gente precisa entender criticamente que esses dados não são verdadeiros, eles não batem, Williams. Eles dizem tanto, não é? Tantos mil, tantos milhões, etc. Tal, mas, na verdade, não batem, porque há muita política aí, né, que camufla, que faz com que eu diga que o aluno está alfabetizado e não está alfabetizado desde o princípio. Então, a realidade é outra. É outra, a partir do conceito
de analfabetismo. Qual é o conceito? Quem é analfabeto e quem é alfabetizado para você? Nos anos 40, o IBGE perguntava, você sabe ler e escrever um bilhete? Sei, então alfabetizado. Né? Depois ele foi percebendo que não era isso, que não fazia escrever um bilhete, e começaram os estudos teóricos sobre os gêneros textuais, verificando que as pessoas não liam, só está alfabetizado quem lê e quem escreve, não é? Rigorosamente correto, então a gente não tem esse número. E aí, essa questão de analfabetismo, ainda vem mais o analfabetismo funcional, que as escolas não dão conta dos 17 anos que passam com a criança, e aí ele sai sem ler, nem escrever, sem interpretar o mundo, sem conhecer a vida, e não são alfabetizados. Nos anos de Paulo Freire tratou o letramento. Eu vou só dar um toquezinho ali. Ele tratou do letramento sem chamar de letramento. Ele não chamou, ele não determinou, porque esse conceito não existia ainda para nossos estudos. Ele surge nos anos 80, que aí os professores começam a discutir que não dá conta o termo alfabetização para quem é letrado, para a pessoa que sabe, que conhece, que discute, que sabe o mundo, que vive o mundo. Isso é ser letrado, isso não é ser alfabetizado. Então, começa essa discussão, e aí hoje a gente está falando de letramento associado à alfabetização. Não podemos alfabetizar sem letrar, né? E letrar é muito mais importante, que as crianças já chegam letradas, é preciso ser respeitadas, que elas já chegam sabendo do mundo delas e dizendo, quero beber água. Não, ela não diz água, quero beber, ela diz, eu quero beber água. Então, a partir daí, ela já lê, já escreve, mesmo nessa perspectiva semiótica, como você falou aí. Então, a gente precisa pensar que precisamos letrar as pessoas, e nossos estudos vão para isso, de alfabetização a partir do letramento, e letramento e alfabetização juntos. Vocês entendem o que é o letramento? Letramento é você compreender as coisas, compreender o mundo, é você discutir um texto, interpretar, sair do texto. Eu saio do texto e falo dele por mim mesma. Isso é letramento. Quando eu leio o texto, aquelas linhas que me põe ali o autor, eu sou uma pessoa alfabetizada, sei ler com fluência e tal, mas eu não tenho letramento, porque eu não conheço do mundo e das coisas. Não é que eu não tenha, não. Visão de mundo todos temos, mas a minha visão de mundo não despertou ainda para aqueles estudos e para aqueles conhecimentos. Esse ato de interagir com as práticas sociais, né? É basicamente isso, professor. Eu acho que essa última pergunta já foi respondida. Como a pandemia afetou a educação em nosso município, quais foram as respostas eficazes? A gente está em cima já do tempo aqui, 12:04. Eu queria agradecer demais a vocês novamente, viu? Pense num bate-papo bacana, que a gente aprendeu muito. Tenho certeza que quem acompanhou de casa aprendeu demais, gostou, tenho certeza disso. Também queria agradecer aqui aos meninos, Técio, né, o nosso cara ali das mídias, a Ítalo. Sem ele, esse cara trabalha, esse cara, ele é fantástico. Ele é assim, a gente, na hora que precisa dele, fala. Ele estava agora há pouco transmitindo uma sessão na Câmara, e rapidinho veio para aqui, montou tudo, e a gente já está aqui concluindo. Eu queria agradecer, Tess, muito obrigado, viu? Você é fantástico. Obrigado aos alunos. Aos alunos do 9º ano, muito obrigado. Obrigado pela presença, nosso diretor de cultura, muito obrigado também. O próximo será você aqui, viu? Pra gente bater um papo. E aí, do mais, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais para a gente encerrar, fiquem à vontade, mas desde já, meu muito obrigado, Josiane, muito obrigado, professora Eliane. Mais uma vez, eu que agradeço, William, né, pela oportunidade ímpar de estar aqui com vocês, estar mais próximo de vocês. E eu queria, William, aproveitar a oportunidade e a deixa para fazer um convite à população, para alertar a população. Dia 1º de outubro, a gente está aí, né, na porta, com a eleição do Conselho Tutelar no município. Né, e a gente convida, né, o município a estar presente nesse ato democrático, né, aberto à comunidade, especificando que teremos 6 pontos de votação no município,
né, e que as pessoas se direcionem ao local nesse dia. Vai ser no domingo, é rapidinho, dá uma passadinha, né, vamos lá, vamos exercer a nossa cidadania, vamos ajudar a desenvolver essa política pública tão importante voltada para a criança e o adolescente do município. Dia 1º de outubro, a partir de 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Gente, eu queria dizer assim da minha gratidão. Continuem assim. Parabéns, professor, pela aula, né? Quanta coisa a gente aprendeu aqui, quanta coisa eu vou levando de vocês, e algumas coisas vou deixando para vocês, e essa troca é muito interessante. E isso me faz lembrar novamente o Paulo Freire, que ele disse que você tem muito que juntar a sua prática ao seu discurso. Então, não adianta o professor William estar falando, né, que quer trabalhar protagonismo, que quer trabalhar discutindo com os alunos, que quer trabalhar a realidade da cidade, que quer trabalhar pesquisa da escola, da educação do Uriem, sem fazer um tipo de atividade desse. Então, a cada momento em que ele traz vocês para conversar, traz vocês para discutirem, traz os professores que muitas vezes vocês nem conheciam, né? E aí a gente está trocando, né, experiências. Isso a gente pode chamar, o que está sendo chamado agora, de atividades criadoras, criativas, atividades exitosas. Não é? Isso é uma atividade exitosa de vocês e que a gente continue, como Paulo Freire diz, aproximando o discurso da prática. Meu discurso é de que eu tenho uma escola popular. Então, como eu popularizo essa escola? Trazendo meus alunos para discutir como vou ensinar, como eles devem aprender e como a gente deve seguir a vida. Isso é uma escola pública e popular, não apenas porque ela é gratuita, mas porque ela é popular na sua essência, né? Nos seus princípios e nos seus fundamentos. Parabéns a todos. Viu? Muito obrigada. Só aproveitando aqui também, William, para dar também uma deixa. Esse momento é um momento informativo e a gente não pode perder a oportunidade, principalmente para vocês aí. Não sei se é de conhecimento de todos, mas na Secretaria de Assistência, um projeto municipal, né, a gente está também com a retirada de identidade. Né, a Secretaria está lá na segunda, na quarta e na sexta-feira, disponível para retirada de identidade. Dia 2, porque já temos agendamento até o dia 2, mas dia 2 de outubro, né, quem precisar, esse público de vocês aí da escola, ajudem na divulgação, para que as pessoas possam se direcionar lá, fazer o seu agendamento, né, e, em seguida, fazer a retirada desse documento, que é um documento exigido quando vocês forem fazerem as provas de vocês. E aí a gente hoje está tendo a oportunidade de tirar no município, sem precisar ir para João Pessoa, sem precisar custear. Não, estamos tirando especificamente da nossa cidade para dar prioridade ao nosso público, né, principalmente educacional, porque é quem vai mais precisar aí agora, nessa reta final. Exatamente. Olha aí, coisa boa. Você que está assistindo a gente aqui, que precisa, né? Vai lá na Secretaria de Assistência. Pronto. Então, para concluir, eu queria também agradecer a nossa diretora, a Dere, como é carinhosamente chamada, né, Ângela? Obrigado. Esse momento aqui, se não fosse por ela, pelo sim dela, né, não seria possível. Sempre que... Né, é estrutura. Sempre que a gente pede alguma coisa ou precisa de alguma coisa, ela imediatamente, sim, vamos fazer, porque dá certo. E se está tendo boa repercussão, é graças a ela. Muito obrigado, viu, Ângela? A gente tem aqui uma lembrancinha. Quem vem no nosso podcast tem que levar algo, né? A lembrancinha aqui do nosso podcast, da turma, viu? Da escola. Abra! Esse pessoal gosta de surpreender em todos os aspectos, né? Estou sentindo. Vamos lá. Você vê, João Paulo? Quem vai no programa do Jô Soares, lá no De Noite também, sempre leva um presente. Por que aqui no nosso podcast não? O EducaCast tem que trazer alguma coisa, tem que, né? E quando vocês saírem daqui, tem que levar não só conhecimento, mas uma lembrancinha para ficar de recordação. Exato. Vamos lá. Opa! Olha aí. Pronto.
Esse pessoal acertaram numa coisa, viu, professora? Que quem estuda muito adora um café à café. noite para estimular os estudos. À noite, professora, já lembra da gente quando for tomar aquele cafezinho, aquele chazinho, estudando, né? Então, pessoal, a gente encerra aqui o nosso segundo EducaCast e aguardamos aí o terceiro, né, João Paulo? Tá bom? Muito obrigado a quem assistiu até agora e